Bom dia, vamos ler a palavra. Gente, eu tô com uma dor renal. Pensa, você já teve dor nos rins? Nossa, uma dor nos rins. Você lembra que Jacó barra Israel, pai de José, ele mandou chamar José porque ele estava muito fraquinho, ele já sabia que ia morrer. E ele ali falou que queria ser enterrado ali na terra de Canaã, não queria ser enterrado na terra do Egito. E também ele disse que, ó, meu filho José, eu já estou morrendo, no versículo 21, mas Deus certamente continuará com vocês, vocês com S, quer dizer, no plural, e os levará de volta à terra dos seus antepassados, Canaã, que é vocês, quer dizer, toda a minha descendência que está aqui no Egito. 22. Quanto a mim, Jacó barra Israel, eu lhe dou José, uma porção de terra a mais do que os seus irmãos. Ele deu uma porção de terra a mais a José do que os irmãos dele. Tanto que ele amava José, né? Sempre amou mais do que os outros irmãos dele. A qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Agora vamos ao 49. Versículo 1 do capítulo 49. E Jacó barra Israel chamou seus filhos e disse: reúnam-se, meus filhos, para que eu, Jacó barra Israel, lhes diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Versículo 2. Reúnam-se, meus filhos, escutem, filhos de Jacó barra Israel. Sim, escutem ao seu pai Israel barra Jacó, que o nome de Jacó, quando ele lutou com aquele homem, ele ganhou do homem, o homem trocou o nome dele e falou assim, qual o seu nome? Ele falou assim, Jacó. Não, você vai se chamar agora Israel. Versículo 3, Ruben, que era o filho mais velho de Leia com... Ruben era o filho mais velho de Leia com Jacó. Diz, você é o meu primogênito, Ruben, meu filho primeiro com a sua mãe Leia. Meu vigor, o vigor de Jacó, de Israel, pai Israel, e meu primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva. Ah, tá. Ele falou assim que, versículo 3 do capítulo 49 de Gênesis, que Ruben, falou assim, Ruben, meu filho, você, Ruben, meu filho, você é o primogênito, meu primeiro filho que eu tive, onde eu tinha muito vigor, e o primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, né? Quando ele começou a reproduzir, né? A excelência da dignidade e a excelência da força. Eu tinha força, né? Você é fruto da minha força, da excelência da faculdade reprodutiva. Você foi meu primeiro fruto, Ruben. Versículo 4. Imprudente como águas turbulentas, você, Ruben, não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai, Jacó barra Israel. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama, Ruben, meu filho mais velho. Ele realmente subiu nela, na cama do seu pai. Com quem será? Desonrou a cama do pai dele? Ele falou que Ruben era, no versículo 4 do capítulo 49, que Ruben, o filho dele mais velho, o filho primeiro que ele teve, com a Leia, irmã de Raquel, filha de Labão, ele falou assim, ó, Ruben, você é o meu primeiro filho, meu primogênito, meu vigor, quando o Jacó tinha vigor, e o meu primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, né? Foi para reproduzir a excelência da dignidade e a excelência da força. Ele tinha força para fazer filho, né? Versículo 4. Imprudente como águas turbulentas, versículo 4. Você, Ruben,
não sobressairá, pois você subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama. Ele realmente subiu nela. Subiu com quem será? Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Jacó, e a mãe não está citando aqui, mas eu poderia ir lá atrás, mas eu estou com muita dor. Suas armas são instrumentos de violência. Simeão e Levi, vocês dois são irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Mas as suas armas são instrumentos de violência. Simeão é aquele que queria matar José. Versículo 6. Não entre no grupo deles, ó minha alma. Não se junte à assembleia deles, de Simeão e Levi, ó minha honra. Porque na sua ira mataram homens. Simeão e Levi ficaram irados quando a irmã deles, Diná, foi estrupada por Siquém, lembra? Eles foram lá e mataram muitos homens na cidade de Siquém. Aí, ficaram raivosos e quando eles chegaram, eles falaram que tinha matado, né, o noivo dela, o camarada que tinha estrupado Diná. E aí Jacó falou: ai meu Deus, o que vocês fizeram? Esses homens vão vir atrás de mim. Ele falou assim ele falou a verdade, né? Agora só que Rubem, que eu não sei com quem que ele foi pra cama, né? Talvez com alguma concubina do seu próprio pai. Não se ajunte à assembleia de Simeão e Levi, ó minha honra, porque na sua ira, na ira de Simeão e Levi, mataram homens, e por diversão cortaram os tendões de touros. Versículo 7. Maldita seja a sua ira, Simeão e Levi, porque é cruel a ira de vocês, e a sua fúria também, porque é impiedosa. Eu os dispersarei pelo território de Jacó, eu, seu pai Jacó barra Israel, e os espalharei na terra de Israel, na terra de Jacó, Canaã. Versículo 8. Quanto a você, Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você, Judá. Versículo 9. Judá é um filhote de leão. Você, Judá. Por isso que fala, né? Naquela música, o leão da tribo de Judá. Judá é um filhote de leão. Versículo 9. Você subirá a Judá depois de comer a presa, meu filho. Ele se apacha e se estica como um leão, e como a um leão. Quem se atreve a acordar o leão, hein? Quem vai se atrever a acordar o leão de Judá? Judá é filho de Jacó barra Israel. Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Quem é Siló? Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, Judá, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Versículo 11. Ele, Siló, amarrará seus jumentos a uma videira, e o seu jumentinho a uma videira seleta. A videira é aonde dá, aí nós aprendemos, uvas. Ele lavará a sua vestimenta em vinho da videira, em pé de uva, e a sua roupa no sangue das uvas. Versículo 12. Seus olhos são vermelhos escuros por causa do vinho, e os seus dentes são brancos por causa do leite. Siló deve ser um dos filhos dele. Luciana, mas aonde que tá aí? É sobre o estrupo de Diná, a filha de Jacó,
barra Israel. Está no capítulo 34, versículo 1. Ah, Luciana, como é que você me prova que foi somente Simeão e Levi que mataram os homens aí da terra de Siquém? Versículo 25 do capítulo 34 de Gênesis. Lembre-se que o avô de Isaac, barra Israel, ele tinha, chamava-se Abraão. E Abraão, ele teve 2 filhos com, com, com a esposa dele, Sara, que era uma gata maravilhosa. Você pode ver nos vídeos, uma mulher muito linda, que ele tinha até medo de morrer por causa dela. Então, está no capítulo 16, no versículo 15, 18, 19, 21 e 22. Quando Deus acabou de falar com Abraão, subiu diante de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, todos os homens nascidos na casa e todos que lhe havia. Ismael era um dos filhos aí. Ele não tinha só Isaac, ele tinha Ismael. Mas nesse momento, Ismael era filho da empregada, da uma egípcia. E a Sara mandou ele embora. Então, por isso que ela desapareceu nesse momento. Ismael talvez volte mais tarde aí pra gente saber o que aconteceu com o filho de da concubina, né? Sara era a esposa de Abraão, a empregada dela, que ela deixou Abraão dormir com a empregada, quase que obrigou ele a dormir, e ele teve um filho, porque ela não estava tendo filhos. Então ela teve um filho, ele chamou de Ismael, só que depois ela mandou ele embora, mais Ismael. E então ele tinha Isaac, que era filho de Sara. Isaac teve 2 filhos que foram gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú era o primeiro, Jacó o segundo. Jacó teve outros filhos, né? Com as esposas que ele tinha. Está no capítulo 25 de Gênesis. 25 de Gênesis. Então Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura, quando Sara morreu. Os filhos que Abraão teve com outras mulheres teve o nome de Zinrá, Joquessã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Abraão, o avô de Jacó barra Israel. Quetura era o nome de uma mulher, gente, Quetura. Abraão, o avô de Jacó barra Israel, viveu 175 anos. No versículo 9 do capítulo 25 de Gênesis, você pode ver que os descendentes de Abraão, eles foram enterrados quando eles morreram, no lugar chamado Maquipela, que fica em frente de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Ele comprou esse campo. Versículo 10 do capítulo 25 de Gênesis. O campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Ali foi enterrado Abraão junto com a sua esposa Sara, que já tinha morrido. Quando ela morreu, que ele pegou essa mulher chamada Quetura e teve filhos com ela. Ismael já tinha morrido. Ismael morreu com 137 anos de idade. Ismael era filho de Abraão, né, com Agar, que era empregada aí de Sara. Ah, Luciana, onde que está a parte que o filho mais velho de Isaac vendeu o direito de ser o primeiro a nascer? Que Jacó queria muito, né? Tá no capítulo 25, no versículo 29 de Gênesis. Que os meninos cresceram, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Mas só que Esaú saiu primeiro da barriga da mãe, então ele era o primeiro a nascer. Ele se tornou um caçador habilidoso, ele caçava muito bem. Ele era um homem dos campos. Mas Jacó barra Israel, esse que nós estamos falando agora, que estava morrendo, o pai de José, era um homem irrepreensível, que morava em tendas. Ele não caçava, não. Versículo 28, Isaac amava Esaú porque significava
caça para sua boca. Esaú caçava para eles comerem. Jacó não caçava, não, ficava só ali na tendinha dele. Ao passo que a mãe e o pai faziam distinção de filhos e amavam um filho mais do que o outro. E Rebeca, que era esposa de Isaque, amava mais a Jacó do que o seu primeiro filho a nascer, Esaú. Então, no capítulo 25, no versículo 29 ao 30, você vai ver, né, que Esaú, que nasceu primeiro do que Jacó, os dois eram gêmeos, ele estava preparando um ensopado Jacó, que devia ser até uma delícia de cheiro, quando Esaú chegou do campo muito exausto, cansado, porque estava caçando para eles comerem. Versículo 30. De modo que Esaú disse ao seu irmão Jacó, que é esse que está morrendo agora, pai de José, pai de Judá, é isso que eu estou falando. Depressa, por favor, Jacó, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto, Jacó, estou com fome, estou cansado. É por isso que recebeu o nome de Edom. Versículo 31. Então Jacó disse: primeiro, Esaú, venda-me seu direito de primogenitura, de primogênito, de ter nascido primeiro. Versículo 32. Esaú continuou: ah, para, Jacó, de falar isso, estou quase morrendo, me dá esse ensopado aí, para que me serve o direito de primogenitura, se eu fico só caçando por aí, trazendo para vocês comerem. Versículo 33. Jacó acrescentou: jure, Esaú, primeiro, antes de comer o ensopado. E Esaú estava com tanta fome que ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogenitura, no versículo 33 do capítulo 25 de Gênesis. Ah, Luciana, em qual capítulo de Gênesis que Jacó engana o seu pai junto com a sua mãe Rebeca? Capítulo 27, versículo 1. Aqui aonde Jacó roubou o direito, né? A bênção do irmão dele, Esaú, que nasceu primeiro, porque Abraão gostava mais de Esaú, porque Esaú caçava e levava comida para eles, né? Da caça. Está no capítulo 27 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 30, tá? No capítulo 38 de Gênesis, no versículo 2, Judá viu a filha de certo cananeu chamado Sua. Então, por isso que ele falou, Judá tomou a filha de Sua e teve relações sexuais com a filha de Sua. Ele teve 2 filhos com ela, um chamado isso mesmo, E-I-R, e outro chamado Onã. E também teve o terceiro filho chamado Selá. E Judá, o filho de Jacó, pegou aí uma moça chamada Tamar para ser esposa do seu primeiro filho, No versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis, o primeiro filho de Judá, que é filho de Jacó, barra Israel, ele desagradava a Deus. Aí, no versículo 7, mas primogênito, primeiro filho de Jacó, mas o primeiro filho de Judá, Judá era filho de Jacó, desagradava a Jeová. Por isso Jeová o entregou à morte. Então, o primeiro filho de Judá foi entregue à morte porque estava desagradando a Jeová. Está no versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis. Aí, Tamar não teve filhos, né? Porque logo Deus matou aí, né? O filho primeiro de Judá, que é o Então, ela deu Tamar para o segundo filho dele, Onã, que está no versículo 8 do capítulo 38 de Gênesis. No versículo 9, mas Onã sabia que a descendência, né, os filhos que teria com Tamar, não seria considerada dele, mas sim do seu irmão Então, quando Onã tinha relações sexuais com a esposa de seu irmão Tamar, ele desperdiçava o sêmen, coito interrompido, jogava fora no chão, desperdiçava o sêmen derramando no chão, para não dar descendência a seu irmão que já tinha morrido. No versículo 10,
O que Onã fazia era mal aos olhos de Jeová, de modo que ele, Onã, também Jeová o entregou à morte. Jeová entregou Onã e à morte, porque fez coisas que desagradava a Jeová. No versículo 12 do capítulo 38, a esposa de Judá, a filha de Sua, morreu, ele ficou viúvo. No versículo 13, Tamar, ela já não tinha pego o filho mais novo, né? Era para ela ter passado pelo filho mais novo, já que os dois filhos já tinham morrido de Judá. Mas Judá não deu o filho mais novo para ela se casar com ele. Aí no versículo 13, Tamar vestiu um véu e se fez de prostituta. No versículo 13 do capítulo 38 de Gênesis. E Judá se deitou com a sua nora e teve filho com a sua nora. Deve ser isso que Jacó estava dizendo, né? Que deitou na cama dele. Então, nós paramos no versículo 10 do capítulo 49 de Gênesis. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Siló. Então, acho que Siló não estava ali ainda. E a ele pertencerá, Siló pertencerá à obediência dos povos, a Siló. Ele fosse até que venha Siló. Siló não veio ainda. É quando Jacó barra Israel estava morrendo, ele estava conversando com os filhos dele, falando essas coisas. Versículo 12. Siló, ele amarrará seu jumento Judá, e uma videira, que é um pé de uva, e seu jumentinho a uma videira seleta de uvas boas. Silá lavará a sua vestimenta em vinho e a sua roupa no sangue das uvas. Versículo 12. Seus olhos são vermelho escuros por causa do vinho, e os seus dentes são brancos por causa do leite. Versículo 13. Zebulão. Zebulão era filho aí de Jacó barra Israel. Residirá junto à costa marítima, junto à costa onde os navios ficam ancorados, e a sua fronteira se estenderá na direção de Sidom. Versículo 14. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado debaixo das duas cargas. Versículo 15. Issacar, ele verá que o lugar de descanso é bom e que a terra é agradável. Ele abaixará o ombro para levar o fardo e se sujeitará a trabalhos forçados, escravos. Versículo 16. Dan era um dos filhos de Jacó, barra Israel, julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora cornuda à margem do caminho. E eles estavam falando, Jacó barra Israel estava falando o que iria acontecer com seus filhos futuramente, depois da morte dele. Versículo 14, ele falou do seu filho Issacar, que ele falou que Issacar era um jumento de ossos fortes, deitado debaixo das duas cargas. Versículo 15. Issacar verá que o lugar de descanso é bom e que a terra é agradável. Issacar abaixará o ombro para levar o fardo e se sujeitará a trabalhos forçados. Versículo 16. O seu filho Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora cornuda à margem do caminho, que pica. Como você me prova que quais são os filhos de Jacó barra Israel, Luciana? Está no versículo 46, de 1 ao 34. Ali estão os nomes dos filhos de Jacó barra Israel, e Dan era um dos filhos dele também. Então, no versículo 17 do capítulo 49 de Gênesis, Jacó barra Israel disse para o seu filho Dan: Dan será uma serpente à beira da estrada, será uma víbora cornuda à margem do caminho, que pica o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro cai para trás.
Versículo 19. Quanto a Gade, que era um dos filhos de Jacó, um bando de saqueadores o atacará futuramente, mas ele atacará o calcanhar deles. Ele estava falando que ia acontecer com seus filhos futuramente, na hora que estava para morrer. Versículo 20. O pão de Asser será abundante e ele fornecerá alimento próprio de reis. Então, ele seria um padeiro, né? Versículo 21. Naphtali é uma corça esguia. Ele fala palavras belas. Versículo 22. José é o ramo de uma árvore fértil. Uma árvore fértil junto a uma nascente, cujos ramos se estendem por cima do muro. Versículo 23. Mas os arqueiros os hostilizavam, atiravam contra José e guardavam o rancor de José. Versículo 24. Contudo, seu arco permaneceu no lugar e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Isso veio das mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Versículo 25. Ele provém do Deus de seu pai, Isaque. O Deus o ajudará, José, e ele está com Todo-Poderoso, José, e este o abençoará com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas embaixo, com as bênçãos dos peitos e do ventre, José, que estava falando. Versículo 26 do capítulo 49 de Gênesis. As bênçãos de seu pai, Isaque, Abraão foi seu avô, Isaque foi o pai de Jacó e Jacó barra Israel. As bênçãos de seu pai Jacó barra Israel serão superiores às bênçãos das montanhas eternas, às coisas desejáveis dos montes duradouros. Elas continuarão sobre a cabeça de José, no alto da cabeça do escolhido, dentre todos os seus irmãos. Versículo 27. Benjamim, meu filho mais novo, continuará a dilacerar como um lobo. De manhã comerá a presa, e ao anoitecer repartirá o despojo. Versículo 28. Desses procedem as 12 tribos de Israel, e isso é o que o seu pai lhes disse ao abençoar os seus filhos, Jacó barra Israel. Ele disse para cada um que ia acontecer futuramente com eles, antes de morrer, Jacó barra Israel, com seus filhos. Jacó barra Israel deu a capa que ele tinha, um deles uma bênção apropriada. Ele deu a capa, um deles, uma bênção apropriada. Ele deu a sua capa, Jacó, para um dos seus filhos, que é uma bênção apropriada. Versículo 29. Depois lhes deu essas ordens. Jacó barra Israel deu ordem para os seus filhos. Estou sendo reunido ao meu povo. Então, quer dizer que existe uma vida depois da morte, porque está sendo reunido ao povo dele. Ele estava morrendo. No versículo 29, ele disse, Jacó barra Israel, que estava morrendo. Depois que ele abençoou, falou o que acontecia no futuro dos filhos dele, ele disse, lhes deu essas ordens, estou sendo reunido ao meu povo. Enterre-me junto aos meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita, aonde Abraão, seu avô, tinha comprado para enterrar Sara. Depois enterrou Isaac e a sua esposa e Rebeca, que era mãe de Jacó. Então ele falou que ia se reunir ao povo dele. Ele se reuniu ao povo dele morto. O cadáver dele ia ser ali, né, na terra de Canaã, a terra onde o avô dele, Abraão, comprou para os hititas, para enterrar o povo dele. Versículo 30. A caverna no campo de Maquipela, em frente de Manré, na terra de Canaã. O campo que Abraão, meu avô, comprou de Efron, o Hitita,
como propriedade para servir de sepultura para nossa família. Versículo 31. Ali enterraram Abraão e Sara, primeiro, que foi Abraão que comprou, né? Sua esposa. Ali enterraram Isaque e Rebeca, a Rebeca era a esposa de Isaque, que era mãe de Jacó. E ali eu enterrei Leia, a minha primeira esposa. Versículo 32. O campo e a caverna que há nele foram comprados dos filhos de Et pelo meu avô Abraão. Versículo 33. Assim, Jacó terminou de dar as instruções aos seus filhos. Então, Jacó Israel recolheu os pés à cama e deu seu último suspiro e foi reunido ao seu povo. Será que existe vida depois da morte? Reunido ao seu povo, reunido aos corpos dos mortos, pois foi reunido ao seu povo. Fica uma pergunta aí, reunido ao seu povo, talvez porque foi enterrado aí, né, gente? Qual nós temos aí que na sepultura, igual da família da minha mãe, todos os descendentes da minha mãe serão enterrados lá e são enterrados, né? Então pode ser isso que está falando aqui. Que versículo 33 do capítulo 49, assim Jacó terminou de dar instruções aos seus filhos, o que aconteceria futuramente com seus filhos. Então Jacó recolheu os pés à cama dele e deu seu último suspiro, foi reunido ao seu povo. Ele morreu, foi reunido ao seu povo, ao seu avô, ao seu pai, à sua mãe, sua avó, que já tinha morrido. Ele ficou ali na casa. Será que ele foi? Ele morreu. Quando ele morreu, ele se reuniu ao povo. Ele nem tinha sido enterrado, não. Não era de enterro, não. Ele morreu e foi se reunir com o seu povo. Será que existe isso, gente? A gente morre e a gente se reúne ao povo que já morreu. Você sabe disso, hein? É um mistério, né? É um mistério. Porque eu nunca morri e nunca voltei. É um mistério. Então, quando Jacó morreu, assim que ele morreu, ele foi se reunir com o seu povo, que estava ali enterrado. Assim que ele morreu, ele não tinha sido nem enterrado ainda, ele foi se reunir com o seu povo. O que significa isso, será, gente?